Você pode até não considerar o Batman como o maior herói de todos os tempos, mas algo que é indiscutível é que ele possui o melhor catálogo de vilões já visto. Coringa, Espantalho, Duas Caras, Senhor Frio, Pinguim, entre muitos outros. E nem mesmo os vilões do Batman fogem dessa fórmula do vilão moderno, o vilão humanizado, uma vítima da sociedade que encontra em problemas sociais uma justificativa para seus atos de vilania. Em contrapartida, temos o Pinguim do universo do Matt Reeves, o total oposto desses vilões com sentido dúbio ou abordagem boba, como o Venom da Sony. O Pinguim interpretado pelo Colin Farrell é puramente mau, sem rodeios ou vitimismo, e no vídeo de hoje faremos uma análise sobre o Oswald Cobb, ou Pinguim como ele odeia ser chamado, e por que ele é melhor do que qualquer vilão apresentado recentemente tanto na Marvel como na DC. O primeiro episódio abre com fragmentos de reportagens sobre o estado atual de Gotham, sobre como os bairros pobres, principalmente Crown Point, foram os mais afetados pelas explosões causadas pelo Charada, e agora sofrem com as várias perdas de entes queridos, casas, a guerra de gangues e a negligência do governo. Os jornalistas também falam sobre a enorme lacuna que ficou após a morte de Carmine Falcone, que deve ser preenchida por Alberto, filho do Carmine, que enfrenta uma luta contra o vício em álcool, de acordo com os apresentadores. Guardem bem essas informações, pois serão muito importantes para entendermos os primeiros passos que Oz dá na série. E nesses primeiros 10 minutos já vamos conseguir identificar um pouco do caráter de Oz, alguém manipulador que não é leal a ninguém além de si mesmo. Oz vai até o clube Iceberg recolher umas fotos do sobrinho do Carmine em momentos íntimos com a esposa do Luca Falcone, irmão mais novo do Carmine. Oz pega essas fotos no intuito de criar um conflito dentro da família Falcone e garantir mais poder para si enquanto a família se destrói por dentro. Porém... Tô vendo que você tá bem à vontade. Oz é o tipo de pessoa que fala o que você quer ouvir, até te faz se sentir superior a ele, mas que se aproveita das suas fraquezas para conseguir o que quer. E vemos tudo isso no seu tenso encontro com Alberto Falcone. O Pinguim induz o Al a beber e se drogar, pois sabe da luta dele com o vício, e a todo momento alimenta o ego do filho do Carmine, falando que ele pode ser tão grande quanto o pai foi. E até aí tudo bem, até que o Alberto comete o maior erro possível com o Pinguim. Ele o subestima. Naquele momento, Oz ainda não era ninguém relevante no submundo do crime. Ele gerenciava o clube Iceberg e a gota nas ruas de Gotham, mas ele não era nada além de um soldadinho dos Falcone. Por isso, Al desdenha e pisa nas ambições de Oz, e através de um ato impulsivo... Que homem! Só que é um puta de um cagão! Oz mata o sucessor de Carmine Falcone, e assim se encerra a introdução da série, e dá início à trajetória de como um homem qualquer vai ascender na vida através do trabalho duro. Assim como o sonho americano nos promete. Pinguim narra a história de um azarão, que é alguém que poucos apostam por ter poucas chances de vencer. Por isso, no começo da série você até sente empatia pelo personagem e torce por ele, mas a cada episódio a série reafirma de formas cada vez mais explícitas que Oz é uma pessoa abominável e um vilão digno do vigilante de Gotham. E isso se consolida na sua relação com a Frances Cobb e o Victor Aguilar, as duas maiores vítimas de Oswald Cobb. Frances Cobb é a mãe de Oz, uma mulher dependente de cuidados devido ao seu estado mental, e a única fraqueza do Pinguim, e por isso ele a esconde e mente sobre sua existência para as pessoas ao seu redor, pois assim como ele se aproveita das fraquezas dos outros, consequentemente, no futuro alguém poderia fazer mal à mãe dele para afetá-lo. Como mãe, ela deposita todas as suas esperanças em Oz, mesmo sabendo o que ele faz, e ressalta seu potencial e alimenta sua ambição desde a sua infância. Infância essa onde Oz já mostrava ser alguém egoísta e manipulador, a partir do momento que não suportava ter que dividir o amor de sua mãe com seus outros dois irmãos. Por isso, ele mata, ainda que de forma indireta, seus dois irmãos trancados nos esgotos de Gotham, e retorna para casa como se nada tivesse acontecido, e simplesmente deleita-se sob o amor de sua mãe. Quando Frances se dá conta de que Oz é o responsável pelo que aconteceu com seus filhos, ela cai numa profunda depressão, e após semanas trancada no quarto, ela convida Oz a saírem juntos, na intenção de matar o monstro que ela criou. Porém, Oz desde muito novo já era alguém muito bom com as palavras, e descreve as minuciosidades da personalidade e os trejeitos da mãe, mostrando que conhecia ela melhor do que ninguém, provando seu amor e pedindo para que ela não desistisse dele. Mesmo que ainda ressentida pela morte dos irmãos de Oz e sentindo o ódio do próprio filho, Frances abandona a ideia de descartar o Oz, e de fato não desiste dele, com a condição de que ele desse tudo o que ela merece, tudo o que esse mundo poderia oferecer, que ele pudesse preencher pelo menos um pouco do muito que ele havia retirado, e assim seguiria, até onde a mente e o coração suportasse. Você não devia ter deixado eles lá, não devia ter tirado eles de mim. Eram os meus bebês, meu mundo. Você é uma decepção. Um desperdício de vida. Você é o diabo.
Em certo momento da série, vendo a velocidade com que a doença de Frances ia se agravando, ela pede para que Oswald prometesse que se ela entrasse em estado vegetativo, seu filho findasse com o sofrimento de sua mãe. E quando esse momento chega, no último episódio da série, Oz ignora o pedido de sua mãe, por egoísmo, e a deixa contemplando a vista do ponto mais alto de um prédio chique, assim como ele prometeu para ela quando era criança. Agora, a mãe não passa de um troféu exposto numa estante que valida suas conquistas e alimenta seu ego. Victor Aguilar, um jovem residente de Crown Point, um bairro pobre semelhante ao que Oswald cresceu. Victor vivia com suas irmãs e seus pais, e apesar das dificuldades que enfrentavam, repudiavam o crime e, como muitos em Crown Point, planejavam ascender na vida através do trabalho honesto. Porém, todos esses sonhos são levados e esquecidos durante as inundações causadas pelas explosões do Charada. Vicky foi o único sobrevivente da sua família, e diante do caos junto da falta de oportunidade e a negligência governamental com as vítimas das enchentes, Vicky entra na vida do crime. E nosso primeiro encontro com o personagem é justamente ele tentando roubar os pneus da Maserati do Pinguim, quiçá o maior erro de Victor Aguilar. Posteriormente, Vicky e Oz iniciam uma parceria, inicialmente por sobrevivência por parte do Victor, mas logo se torna uma relação amigável, onde Oz parecia que realmente se importava com Vicky, deixa à mostra suas fraquezas diante dele e parecia reconhecer o valor e o potencial do garoto. Oz promete que no futuro os feitos da dupla seriam lembrados e seus nomes eternizados na história, algo que enche os olhos de um jovem sem perspectiva e que recentemente havia perdido tudo. Não só para Vicky, mas para vários outros de seus capangas, Oz os ilude com discursos sobre desigualdade e a invisibilidade de pessoas como ele diante do alto escalão de Gotham, e ressalta como eles eram descartáveis e que, ao contrário dos poderosos, Pinguim reconheceria seus nomes e os trataria como igual. Oz Cobb, um homem do povo. Porém, ele se contradiz em relação a isso inúmeras vezes na série, deixando pra morrer seus capangas e aliados e só priorizando a si mesmo. Até lembra um certo alguém que eu já falei aqui no canal. Após todo o caos com os Falcone, Gigante e os Maroni, Vicky e Oz descansam enquanto apreciam a bela vista de Gotham e se orgulham da vitória conquistada pelos dois. Oswald não é mais um mero soldadinho dos Falcone, e Victor não é mais o garoto perdido que rouba pneus para bandidos de bairro. No entanto, Oz não almejava apenas liderar o submundo de Gotham, também queria dar as caras na política e reter mais poder para si, e nesse ponto, ter alguém como Vicky ao seu lado significaria fraqueza. Qualquer resquício de humanidade que ameaçasse a ascensão de Oz deveria ser descartada. Por isso, Oz mata Victor e joga sua identidade, seu nome no rio. Vicky morreu como um Zé Ninguém, não vai ter ninguém para lamentar sua morte em um desfile celebrando quem ele foi em vida, um retrato cru e perfeito da vida do crime, onde muitos jovens perdidos entram e saem como o Victor. Com tantas produções em Hollywood, onde parece que os vilões têm vergonha de serem vilões e acabam geralmente sendo adaptados como anti-heróis ou coisa do tipo, a série do Pinguim se torna uma grande surpresa em nos entregar o que nem sabíamos que precisávamos tanto. No mais, é isso. Eu tava muito hypado com essa série do Pinguim que eu tive que fazer um vídeo sobre. Me diz aí nos comentários o que você achou da série e o que espera desse universo do Batman a partir de agora. Deixa o like, se inscrevem, fiquem com Deus e até a próxima.